Nós estamos aqui no auditório da Câmara Municipal de Sapezal, onde hoje aconteceu o julgamento. Quem não se lembra, né? A cidade toda se lembra desse assassinato que aconteceu aqui no município de Sapezal, envolvendo aí o Rodrigo, né? Suposto assassino do que de fato aconteceu, com o Jamaica, né? Na fazenda, na Gleba São Jorge. Mas nós estamos aqui para falar com o juiz da comarca de Sapezal do que foi desenrolado, o que aconteceu, o veredito de tudo isso. Doutor Daniel, o que nós podemos falar desse julgamento, desse fato que aconteceu no dia de hoje, depois de 2 anos e 3 meses, veio o julgamento? Sim, esse caso ele envolvia 2 réus. Um deles foi absolvido, que é o Samuel, e o outro, Rodrigo, ele foi condenado. A pena do Rodrigo foi de 12 anos e 10 meses por 2 crimes, de um homicídio qualificado e por ocultação de cadáver. Esse fato demorou cerca de 2 anos em virtude de recurso da defesa do Rodrigo. Eles primeiro foram no tribunal contra a decisão da pronúncia e depois no STJ lá em Brasília. Ambos os recursos foram desprovidos e no final do ano passado retornaram esses processos para a comarca de Sapezal para julgamento. Então, hoje foi realizada aqui a primeira sessão de Tribunal de Júri 2022 da comarca de Sapezal. Doutor, esse envolvimento todo que aconteceu lá na Gleba, a cidade toda esperava por esse julgamento, é um julgamento que foi, na realidade, justo, doutor? Foi um caso emblemático da forma que foi cometido. Além de disparos de armas de fogo, foi utilizado um facão, né? E a vítima foi decepada, tirada a cabeça do corpo. E na sequência o corpo da vítima foi enterrado em um local e a cabeça em outro. Então, envolvendo essas circunstâncias, gerou um certo clamor popular. Hoje, os jurados reconheceram, né, a autoria delitiva do Rodrigo e absolveram o Samuel, né, isentando ele no sentido que ele não foi o mandante desse delito. Então, em virtude da decisão dos jurados, né, eu prolatei uma decisão absolutória em relação ao Samuel e uma condenação em relação ao Rodrigo. Tanto em relação ao Samuel, o Ministério Público pode propor um recurso para ele ser submetido a um novo julgamento e também os advogados do Rodrigo podem protocolar um recurso de apelação requerendo a anulação desse julgamento ou uma redução de pena. Então, hoje aqui é uma solução provisória ainda desse caso, né? Caso não haja recurso de ambas as partes, é transitado em julgado e se encerra. Se houver recurso, aí cabe ao tribunal analisar o recurso apelatório de ambas as partes. Só para que as pessoas possam entender, doutor, a pena do Rodrigo, no caso, nesse recurso, pode aumentar, pode diminuir, como também o próprio Samuel pode voltar a ser, aí de uma certa forma, mudado esse processo que aconteceu hoje? Caso haja recurso. Se não tiver recurso, a situação é definitiva. Agora, em relação ao Rodrigo, só aumentar a pena dele se o Ministério Público recorrer. Caso não haja recurso do Ministério Público em relação ao Rodrigo, no máximo que pode acontecer com ele, na pior das hipóteses, né, é manter o que está aqui. Ou anula ou reduz a sentença, ou reduz a pena dele. Mas aumentar somente através de recurso do representante ministerial. Boa tarde a todos. Eu, na condição de advogado do Samuel foi denunciado como mandante do homicídio do conhecido Jamaica aqui na cidade, né? No decorrer da instrução processual, o Samuel ficou durante alguns meses preso e no Tribunal de Justiça, através de um habeas corpus, a gente conseguiu a liberdade dele. Ele ficou 4 meses preso e respondeu todo o processo em liberdade. Na ânsia de ver a sua liberdade confirmada pelo Tribunal de Júri na data de hoje, ele compareceu ao julgamento e os jurados, após todo o embate técnico, tanto do Ministério Público quanto da Defesa, os jurados reconheceram que ele não é culpado, que ele não foi o mandante do crime e ele foi absolvido. O senhor pode nos dizer mais a respeito do que de fato aconteceu nesse dia, doutor? Como é que chegou a esse processo? Na verdade, assim, o pessoal lá da Gleba São Jorge sentiu falta do Jamaica. O Jamaica era uma pessoa conhecida lá na região, né? Aí procuraram a autoridade policial e a autoridade policial diligenciou até o local e
através de boatos e conversa e tudo mais, chegaram no autor do delito, que ele confessou a autoria do crime e demonstrou onde estava o corpo. Cooperou com a polícia, ajudou a polícia e mostrou para a polícia onde estava o corpo. Bom, então nesse instante está liberado, não tem processos de nada. Acontece mais alguma coisa daqui para frente com o Samuel, doutor? Não, o Samuel foi completamente absolvido, hoje ele não deve mais nada para a justiça, o veredito dos jurados é absoluto e hoje ele não tem mais o que se preocupar com relação a isso, ele é considerado inocente perante a justiça. Hoje o Rodrigo ele foi acusado pelo Ministério Público de ter cometido um homicídio triplamente qualificado, né, e uma ocultação de cadáver. E hoje nós consideramos uma vitória para a defesa, que o Conselho de Sentença reconheceu uma causa de diminuição de pena e também excluiu 2 qualificadoras. Então ele foi condenado apenas por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, né. Ele poderia ter pego uma pena muito mais alta do que ele pegou, por isso que a defesa considera uma vitória hoje. Doutor, o que foi falado, o que ele disse para o senhor a respeito dessa situação? Como foi esse processo dessa morte desse rapaz, aí de tirar a vida do rapaz? Por quê? Ele não explica, não fala nada, o senhor pode dizer? Ele fala assim, o Rodrigo desde o começo, né, ele sempre manteve o discurso dele, que ele foi agredido, né, pelo Jamaica, que era a vítima, né, ele sofreu um ataque por ele, aí se defendeu e infelizmente depois praticou um ato, né, de ter cortado a cabeça dele, mas ele sempre disse que agiu em defesa, né, foi tentado tirar a vida dele por parte do Jamaica, ele se defendeu e depois fez esse ato e depois ainda ocultou o cadáver. Foi sempre isso que ele disse. Doutor, por que ele fez esse lado de enterrar o corpo em um lugar e a cabeça em outro lugar? Então, ele disse que foi um nervosismo ali da hora, né? Ele simplesmente estava com a cabeça muito quente, ele se arrependeu muito do que ele fez, né? Ele sabe que ele não deveria ter feito isso, sabe que deveria ter agido de outra forma, mas infelizmente isso aconteceu, né? E ele sempre manteve o mesmo discurso, sempre disse que ele agiu em defesa e depois admitiu que enterrou o corpo. E ele nunca fugiu da sua responsabilidade, né? Desde o primeiro momento que ele foi interrogado, que ele foi preso, ele está respondendo, já vai continuar respondendo, e sempre manteve esse mesmo discurso dele, né? Ele sempre admitiu os fatos, ele nunca escondeu nada.